Olá, boa noite, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre Corinthians e Novo Horizontino. Pela Copa do Brasil, o Corinthians já tinha feito 1 a 0 com o gol do Heitor Martínez e hoje vence, para classificação na próxima fase. Bom, a equipe do Dorival ainda não continua fazendo um grande desempenho, Até agora só o jogo contra a Internacional, que foi o único grande exibição da equipe do Dorival, E Dorival fez uma troca de funções que parece ter mostrado que o Maicon tem se tornado o jogador da sua confiança. E vamos falar da escalação, e para falar depois das decisões do que aconteceu em campo hoje. Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho, Kaká, Angileri, Maicon, Ranielli, Breno Midon, Igor Coronado, Romero e Yuri Alberto. Bom, a escalação mostra que o Dorival tem o desejo de recuperar jogadores e foi isso que ele fez, trocando a função do Alisson, E a presença do Maicon como primeiro volante, ele mostra essa vontade de querer recuperar o futebol do Maicon, O Félix Torres ele conseguiu fazendo improvisação, O Félix Torres jogou de lateral direito pelo Equador alguns jogos, E no Equador ele tem sido um grande jogador, Tem feito grande desempenho, principalmente contra a seleção brasileira em qual o Dorival estava, e grande desempenho do Félix Torres conseguindo anular o Vinícius Júnior, que hoje é principal nome da seleção brasileira, Então, o Félix Torres participa do gol, E ele tem feito um primeiro tempo muito bom, jogando de lateral direito. O Félix Torres não necessariamente seja um lateral direito que consiga fazer essa subida e volta tempo todo. Ele faz o que Marcos Rocha e Ferrarese faz em algum momento, como o terceiro zagueiro. Embora Marcos Rocha, anos atrás, era um jogador que te trazia essa profundidade. Em algum momento ele traz, mas hoje é muito mais para ter essa consistência na zaga, pela idade. Mas Marcos Rocha é um lateral. No caso do Félix, ele foi improvisado como lateral direito e tem mostrado um grande desempenho, O Félix Torres supera o Léo Maná em questão de desempenho de lateral direito. O Félix Torres tem trazido e trouxe essa esperança para a torcida do Corinthians, Bom, o que eu acredito que o Dorival está tentando fazer, ao contrário do Ramon Dias, uma consistência defensiva. Você coloca Félix Torres de lateral direito e em algum momento faz função de 3 zagueiro, embora Félix Torres consiga te dar essa qualidade na saída, ele tem essa velocidade para isso, mas não é um jogador que te dá essa liberdade de passar no meio campo, Eu acredito que Dorival tenta trazer uma consistência defensiva maior para a equipe. Uma Corinthians nos últimos anos, principalmente no século XXI, principalmente no período do Tite, Carille, Mano Menezes, que foi um ADN, na verdade um DNA, defensivo, de não necessariamente defensivo, de uma defesa mais sólida, É o que o Dorival está preservando, porque com Ramon Dias uma equipe do meio para frente era de muita qualidade, de muita mais variedade de criação, te dava mais essa empolgação de uma boa, de meio para frente, de um bom desempenho, mas de meio para trás era uma equipe de um caos, de uma preocupação das pessoas criticarem todos os zagueiros e querer pedir a cabeça de todos os zagueiros. E nesse caso, no jogo contra o Novo Horizontino, a impressão que fica é que o sistema em si
possa favorecer a defesa. O Emiliano Dias fala sobre isso na podcast do Denilson Show, né, onde trabalha o Chico Garcia e Denilson. O Emiliano Dias fala de que a defesa não necessariamente seja só zagueiro em si, e sim o sistema, e também na parte do ataque também o sistema de defesa ao ataque, né? Por exemplo, no sistema defensivo você tem que ter jogadores que estão lá na frente, consiga te dar essa apoio defensivo. O Corinthians vencedor foi assim com Emerson Sheik, Jorge Henrique ajudando muito, sendo operário na parte defensiva. Então eu acredito que o Dorival está tentando fazer uma equipe que consiga te trazer mais essa consistência defensiva. O Maicon, segundo o Dorival, como primeiro volante, né, no seu bom momento no Corinthians, ele foi fazendo função de segundo volante, mas ele acredita que o Maicon, essa utilização dele como primeiro volante te dá um dinamismo. E ele faz a inversão do Ranieri jogando de segundo volante, e eu acredito que Ranieri é um pitbull jogando de primeiro volante, é uma função melhor, né? O Ranieri tem essa qualidade de jogar melhor como primeiro volante, e Maicon como segundo, que seria ideal, porque o seu melhor momento foi jogando no segundo. Em algum momento bons ano passado, antes da lesão, que inclusive quase se cogitava de que o Maicon ia para o Flamengo, né? Ele tinha bons momentos com o Antônio Oliveira, né? Alguns jogos. Depois da lesão dele, a equipe do Antônio Oliveira caiu muito, né? E o Dorival está tentando recuperar a confiança no Maicon, que está ainda sem confiança, né? Igor Coronado é um jogador que ele parece tentar algo, mas falta essa sintonia de concluir jogada, em algum momento terminar algumas jogadas, né? O Coronado é um jogador que em algum momento que pega a bola ele tenta algo, mas parece que na sequência ele tem dificuldades. Não sei se é falta de confiança, né? Mas é um jogador que tem essa qualidade, mas ainda não tem mostrado ser o sucessor do Garro, e que o próprio Garro está provavelmente já perto de voltar, né? Yuri Alberto isolado na frente, né? Yuri Alberto isolado na frente, mas é um Yuri Alberto diferente, né? Um Yuri Alberto que era isolado na equipe na época do Luxemburgo, que era isolado na época do Mano Menezes, mas é um jogador que está conseguindo fazer gol, né, nos últimos 2 jogos, sem a presença do Depay, que muitos falam que com a chegada do Memphis Depay, ele que é uma função de segundo atacante, isso ajuda muito que o Yuri consiga fazer função e fazer gols. E nesse caso, com a ausência do Depay, ele tem chamado o protagonismo para ele, fazendo gol, porque foi um jogo muito morno, né? No primeiro tempo, nos primeiros minutos, o Ranieri teve chance. Depois, a saída errada do Romero, o Wilner quase faz com o vacilo do Angileri, né? Depois, segundo tempo, teve pouquíssimas chances, né? O escanteio, né, na área, e o Bidon sobra chutar para fora, e depois o lance do gol com a participação, né, do Félix Torres e também do Thales, acaba fazendo jogadaça individual do Yuri Alberto, né? A equipe do Dorival ainda não tem mostrado um grande desempenho, ele tem rodado muito o time, ele tem invertido os jogadores fora da posição, né? O Carrilho, eu ainda acredito que Carrilho é melhor jogando no meio, né? Carrilho caiu um pouco, e se fala de que ele sentiu muito a saída dos Dias, mas, né, na entrevista que Emiliano Dias dá para o Denilson e
e Chico Garcia, fala desse relacionamento afetivo entre Carrillo e a família Dia, mas eu não acho que isso seja um problema. Ele tem jogado pela ponta direita, mas eu acredito na qualidade dele de saída de bola, no presença no meio campo, ele seria melhor jogando no meio campo, né? José Martínez não entrou de titular, então assim, o Dorival tem invertido a função de alguns jogadores, né? Tentou Breno Bidon como meia, né? Está tentando Maicon como primeiro volante pelo dinamismo da característica dele, e Ranieri, ele joga Ranieri como segundo volante, às vezes pela beirada, mas essas inversões têm trazido certo principalmente para o Félix Torres, que além de te dar melhorando o desempenho do Félix Torres, ele ajuda também essa consistência defensiva, né? Mas o Corinthians ainda já tem mostrado uma prioridade defensiva maior no jogo contra Santos, né? Uma prioridade defensiva. O Corinthians nos últimos 2 jogos ainda não tem feito grande desempenho, né? Meio campo, essas inversões de posição dos jogadores, eu não sei se é uma boa ideia, né? Mas o Yuri Alberto tem decidido nos últimos 2 jogos, né? Apesar de algumas testes que o Dorival está tentando fazer, ele está tentando encontrar o time, né? Ele está tentando encontrar uma escalação ideal para o estilo jogo dele, né? Então, com a volta do Rodrigo Garro e o Memphis Depay, a gente acredita que ainda podemos entender melhor, mas provavelmente assim, ele continua colocando os jogadores, né, trocando de alguma posição para tentar melhorar, como ele fez com o Alisson no São Paulo, né? E nesse caso o Dorival tem mostrado isso. E o Anghileri tem caído muito de rendimento nos últimos jogos. Eu não sei se é questão física, ele está parado 1 ano quando jogou na Espanha. Então foi um jogo Corinthians no Novo Horizontino, foi um jogo muito fraco tecnicamente para um torcedor que esperava muito mais desempenho da equipe, né? Não foi o que aconteceu. E também podemos falar que o Corinthians, né, ainda provavelmente teria terminado empatado o jogo, que seria mais justo, né? E Novo Horizontino no segundo tempo tentou 5 atacantes, mas também não tem mostrado esse do meio campo para frente, esse eficiência como para querer levar o jogo para os pênaltis, né? O Corinthians tentou algumas contra-ataques, deu certo, o Yuri Alberto novamente resolve, né? Dorival tem mostrado uma mensagem clara de que ele quer arrumar essa defesa, e a prioridade é essa também, de arrumar a defesa, claro, de meio campo para frente. O Corinthians dispensa comentário, né? É uma equipe interessante, mas de meio para trás é uma equipe que tem tomado mais gols que os jogos, né? Então assim, foi um jogo que, né, o resultado justo seria um empate, né? Porque o Corinthians tentou administrar o resultado e focar também na defesa, né? E sábado terá o jogo contra o Atlético Mineiro, né, na Arena MRV. Então podemos ver, mas provavelmente com a volta do Rodrigo Garro e Depay a equipe possa melhorar ainda mais. Então muito obrigado por o vídeo de hoje, né? Até mais, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Amanhã vamos falar do Palmeiras e Ceará, né, no próximo vídeo, né? Uma grande exibição da equipe do Abel Ferreira, né, que tem feito grandes resultados. E é isso. Até mais. Tchau.